Nessa época, inclusive, eu parei de assistir um pouco o Padre Paulo Ricardo, não queria ler mais nada da Igreja Católica, porque eu fiquei muito traumatizado. Só que a minha igreja batista, a minha antiga denominação, eles estavam começando um projeto de evangelismo, e era um projeto de ir para o sertão, né? E a população do sertão é uma população católica, né? E, querendo ou não, a gente ia lá para tirá-los, né, da religião católica idolátrica, né? E eu falei, e aí foi quando eu disse, eu me coloquei diante de Deus e da minha consciência, eu falei, não, em minha boa consciência, com tantas dúvidas que eu tenho sobre o catolicismo, né, com tanta simpatia que eu tenho, eu não me sentiria bem, né, não seria justo comigo, com a minha consciência, ir levar o evangelho, né, para aqueles pagãos, né, ou cristãos paganizados. E eu falei, não, eu acredito que o Espírito Santo, ele está querendo agora que eu realmente estude, né? Porque querendo, não estava com uma visão muito relativista, né? Ah, tudo bem, você é católico, você é irmão em Cristo, mas vamos se amar, né? Vamos ficar cada um no seu lugar. E eu disse, não, eu preciso realmente tirar as minhas últimas dúvidas sobre a Igreja Católica. E aí o Fábio Salgado, ele postou, era um guia de estudos para pessoas monoglotas vindas do protestantismo, né? E aí uma das coisas é fazer o curso de terapia das doenças espirituais. Então eu comecei pelo curso do Padre Paulo Ricardo, né, para identificar as minhas paixões, identificar os meus vícios, né, porque isso tem peso na nossa busca da verdade. E também eu li o todo isso, né? Eu tinha muito essa coisa, vamos focar no que nos une. E pronto, eu era muito uma espécie de C.S. Lewis, né? Não, ó, eu achei o meu quarto, o meu aposento, e eu considero que a Igreja Católica é um aposento válido. Assim como, e nessa época eu não conhecia muitos ortodoxos, né? Já eu vou entrar aí na minha experiência também com os ortodoxos. Mas eu considerava, eu já vi o cristianismo tradicional como sendo aposentos válidos, né, do reino de Deus. E eu não via necessidade de os cristãos estarem querendo se converter entre si, né? E aí eu fui ler Todos os Caminhos Levam a Roma, de Scott Hahn. Gente, quando eu li aquele livro assim, eu fiquei impressionado, sabe? Porque o Scott Hahn, para quem conhece, era um ministro presbiteriano calvinista, ele era anticatólico, né? Ele não considerava os católicos irmãos de Cristo, né? Para ele, você tinha que não ser católico, você tinha que ser protestante para ser salvo. E o Scott Hahn, ele tem uma história muito tensa, né? É marcada por muita angústia, ele lendo muito, né? Ele lendo os pais da igreja, indo ali em Irineu de Leão, indo ali em São Justino Mártir, indo ali em Santo Inácio de Antioquia e vendo coisas como a presença real de Nosso Senhor Jesus na Eucaristia, o culto cristão sendo dividido em liturgia da palavra, liturgia eucarística, os primeiros padres da igreja, né, os chamados pais apostólicos, que são a geração depois dos apóstolos, reconhecendo a virgindade perpétua de Nossa Senhora, fazendo a leitura tipológica dela como sendo a nova Eva, que vem para redimir, não é? O sim de Eva que nos levou ao pecado, e o sim dela, que é o sim do projeto da salvação. Então aquilo também foi mexendo comigo, né? Enfim, é um livro muito bonito, né? Até hoje eu leio aquela cena em que ele vai para a missa e me emociono bastante, né? Ele diz que é engraçado que ele já rezava o terço, ele já era um católico, né? Só que ele tinha ainda muita dúvida e ele, quando ele vai para a missa, ele tem aquele estalo, né? Diz, não, é aqui que é a igreja de Cristo, né? Aqui que a Bíblia, ela deve ser lida na liturgia, né? É aqui que eu vou receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, participar da natureza divina. E aquele livro mexeu muito comigo, e eu falei, eu falei, rapaz, eu acho que tá difícil para mim, né, continuar, né, na Igreja Batista. Mas o que foi que aconteceu? Eu me convenci, lendo o livro, de que a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia
não era uma presença memorial e simbólica, né? Como defendeu Úrico Zwinglio, e que, infelizmente, hoje no meio protestante, é a visão mais difundida, né? Seja no meio batista, seja no meio pentecostal e até mesmo em igrejas presbiterianas, né? Que a visão de Calvino não é uma visão simbólica, eu vou dizer depois qual é, mas eu me convenci de que não era, só que eu perguntei, tá, será que existe no meio protestante alguma igreja que tem uma visão de presença real? E eu vi que os luteranos e os anglicanos, e uma ala da igreja anglicana, né, mantinha essa crença. E nessa época eu comecei a me aproximar um pouco, eu li a Confissão de Augsburgo, eu comecei a consumir alguns canais e páginas luteranas, e eu vi que eles tinham muito de católico, né, na sua liturgia. Eles reconheciam o culto litúrgico como um culto da igreja, como sendo um culto inspirado no livro do Apocalipse, né? Inclusive, gente, para quem é protestante e está me assistindo, o que vai explicar o livro do Apocalipse é a liturgia da missa, né? Um católico e um ortodoxo, um luterano e até mesmo um anglicano, ele não vive muito nesse mundo que a gente vê aqui no evangelicalismo de você estar querendo ler no Apocalipse sempre as figuras, né? Centrais, então o anticristo é Vladimir Putin, tal acontecimento é isso não. A visão dessas igrejas mais tradicionais é uma visão mais próxima da tradição dos Santos Padres, daquilo que era o livro do Apocalipse, principalmente o seu caráter litúrgico, que se apresenta na missa, né, na divina liturgia, e, enfim. Só que depois, uma outra coisa que eu comecei a estudar foi a questão da sucessão apostólica, ou seja, para que possa haver uma Eucaristia válida, aquela igreja que preside um presbítero, né, que vai ser chamado depois de padre na tradição, ela precisa estar unida a um bispo, porque os bispos eles eram os sucessores legítimos dos apóstolos, né? Ou seja, Paulo ele passou um episcopado para Timóteo, né? São Pedro ele ungiu bispos em Antioquia, depois ele termina o seu episcopado em Roma, não é? E eu fui vendo que essa ideia da sucessão apostólica é uma ideia que existe nos pais da igreja, né? Os pais da igreja vão dizer que sem a comunhão com o bispo, o legítimo sucessor do apóstolo, você não pode ser considerado cristão, né? E eu vi que essa ideia da sucessão apostólica dentro do meio protestante, ela ainda era muito forte dentro da comunhão anglicana, dentro da igreja anglicana. E aí eu me aproximei de um reverendo, que até acho que uma boa parte aqui conhece, que é o reverendo Jordano, né? E me aproximei tanto da página dele do Facebook, como de um blog dele. Isso foi muito essencial na minha caminhada, porque, embora o reverendo Jordano ele seja de fato um anglicano, né, a via média, muitas das coisas que ele escrevia realçava o sentido das práticas católicas, né? Por exemplo, a comunhão anglicana, ela utiliza os 5 solas da reforma de uma maneira mais sóbria e mais alinhada com a tradição da igreja, né? Então, eu vi postagens do reverendo Jordano falando sobre a importância das obras para a salvação e para a santificação, para que de fato possamos desenvolver a graça que recebemos do sacramento, né? Para quem não sabe, a igreja anglicana possui uma teologia sacramental, então eles acreditam que os sacramentos são meios de graça, era algo que eu já acreditava, né? Então por isso que eu ainda estava vendo ou o luteranismo ou o anglicanismo, só que o anglicanismo é uma coisa muito complicada, né? Porque, assim, é uma igreja que já avançou muito na apostasia, não é? É uma igreja... Eu percebi que é uma igreja onde a ortodoxia da fé, ela é defendida por algumas pessoas, né? Então, você vai ter, sim, algumas igrejas anglicanas que estão ligadas à comunhão anglicana e que não aceitam a ordenação feminina, não é? Que foi uma das principais já desvios da tradição que eles fizeram depois, ordenação e casamento de homossexual, uma vez até, perdão, consagraram uma pastora trans, né? Ou seja, esse tipo de absurdo, né? E eu vi que era uma igreja já, assim,
estava muito contaminada com o mundo, né? Entre ser luterano e anglicano, embora eu visse a questão da sucessão apostólica, eu disse assim, rapaz, eu acho que é melhor ser luterano. Só que aí o que é que acontece, né? Vou até mostrar aqui, tem um carinha que ele me influenciou um pouco nisso, que é o Dostoiévski, né? Não sei o que aqui o pessoal tá vendo, os irmãos Karamazov. E aqui, um dos personagens principais, ele é um monge ortodoxo, né? Eu falei, cara, eu nunca parei para pesquisar sobre a igreja ortodoxa. Aí, os cristãos orientais, né? Que se separaram ali no cisma. E foi aí que eu comecei, né? Ó, e veja, gente, isso começou em janeiro de 2019, isso que eu tô falando de realmente eu parei e disse, não, Deus, eu preciso realmente me decidir onde eu vou ficar, né? Onde eu quero estar, onde é a igreja verdadeira, né? Porque eu já tinha, no meu coração, ele já estava me chamando para a Igreja Católica, né? Eu estava muito ligado até Rodrigo, que é meu amigo que está na live, ele dizia, né? Você é o protestante mais católico que eu conheço, né? E aí eu me encantei, né, com o personagem, o Alyosha, e o mentor dele, para quem lê o livro, que é o Mestre Zósima, né? É uma história muito bonita. E aqui você vê o que é a santidade, sabe? Essa coisa de você ter um pai espiritual, sabe? E eu me emocionei muito com essa história e com os personagens. E eu dizia, meu Deus, essa tradição monástica, né? Que ela foi barbarizada, né? Com a reforma, né? Claro, existiam problemas assim no mosteiro, existiam, né? Mas se você for estudar um pouco o que Henrique VIII fez com os mosteiros, o que aconteceu ali com a reforma radical nos mosteiros, você vai ver que realmente foi barbárie, né? O próprio Lutero se chocou com muitas das seitas ali que surgiram, né? Radicais e já estavam pisando fundo, né? Na maldade. Mas aí eu vi que essa tradição monástica católica, né? Ela estava presente forte no Oriente e no Ocidente. E aí eu brinco que eu cheguei na minha fase eu fiquei entre Roma e Constantinopla, né? E aí eu comecei a conhecer os blogs ortodoxos, né? Conheci um padre, inclusive, aqui, que eu tenho muito carinho e admiração por ele, né? O padre Mateus. Ainda mantenho um contato com ele. E isso, Suelen, com certeza, porque a literatura, ela forma o nosso imaginário, né? Então, ela dá uma impressão a gente. Então, assim, quando eu vi o mestre Zósima, né? Eu falei, não, isso é um santo, né? E o Alyosha, ele quer ser um santo, sabe? E, 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 e o que é o santo? O santo é alguém que, gente, que... Tem muita gente que diz, ah, porque a Igreja Católica tem santo, eles botam esse santo aí, a gente não tem Cristo, mas, gente, mais do que uma imagem, que na verdade representa, a imagem é uma fotografia do santo, é uma janela para o céu, como dizem, né, os ortodoxos, né? Mais do que isso, gente, eles são imitadores de Cristo. Se você for ler a vida dos santos, os santos, eles largam tudo. Eles falam aquilo que São Pedro falou. Senhor, nós deixamos tudo, esposa, mulher e filhos para te seguir. O que é que nosso Senhor fala? Nessa vida e na outra, vocês já vão ganhar muito mais, né? Vocês vão ganhar várias mães. O que é isso? A irmandade, né? A família que é a igreja. E eu falei, não, essa radicalidade dos santos é uma radicalidade que aponta para Cristo. São Francisco de Assis aponta para Cristo, não aponta para ele. A Virgem Maria não aponta para ela, aponta para Cristo. São José, São Padre Pio de Petreutina, que foi um santo que me marcou nessa caminhada, nenhum deles aponta para si, ah, meu filho, se ajoelhe diante de uma imagem. Primeiro, né, e é uma coisa que muitos protestantes confundem, quando nós nos dirigimos a um santo, o que é que nós fazemos? Nós entramos em oração junto com o santo, né? Porque os católicos, né, e aqui os nossos irmãos separados orientais ortodoxos, eles também acreditam nisso, que a comunhão com a igreja é uma comunhão mística, que ela não cessa com a morte de um membro, né? Se esse membro ele vai para o céu e ele alcança a visão beatífica,
ele pode interceder por Deus lá, como nós podemos interceder aqui quando somos batizados um pelo outro. Então, quando alguém fala Santo Agostinho, rogai por nós, Santíssima Mãe de Deus, rogai por nós, na verdade, nós estamos nos unindo com a igreja triunfante, né, que já está no céu, e pedindo a Deus e suplicando a oração desses justos, porque a Epístola de São Tiago fala, a oração de um justo tem muito efeito. Se um justo aqui na terra já tem efeito, imagine um justo, né? Já glorificado, já presente ali, né, no céu. Então, eu vi que, poxa, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica, embora tenha, assim, suas diferenças teológicas, né, que em alguns pontos são diferenças cruciais, mantém essa crença na santidade, mantém que a salvação, ela é um processo, né? A salvação, ela não é apenas um ato jurídico, ela não é apenas uma imputação legal, como os reformadores quiseram realçar, né? Que veio a ser a doutrina do sola fide, não. A salvação, ela muito mais do que a imputação da justiça em nós pelo sacrifício de Cristo, ela é um processo ontológico. Ou seja, a graça de Deus, ela opera através de nós, através dos sacramentos, para que nós cresçamos de graça em graça, de glória em glória, em uma fé que opera através da caridade, para chegarmos à perfeita estatura de Cristo, como diz São Paulo, né? E então eu vi que tanto a Igreja Ortodoxa como a Igreja Católica Romana mantinham essa visão de santidade, né? Quem tem um pouco de conhecimento aí com os ortodoxos sabe que, embora em alguns aspectos da reforma eles concordem, né? A rejeição do Papa, que eles rejeitaram o papado, embora eles concordem com a rejeição que os reformadores fizeram do papado, os ortodoxos eles vão ter a mesma visão crítica que a Igreja Católica teria dos cinco solas, né? Vão dizer que principalmente o sola fide e o sola escritura não são ensinamentos baseados na tradição, que de fato o sola fide torna a salvação de Deus algo meramente jurídico, quando na verdade não é. É uma filiação divina que nos quer tornar, que Deus quer nos tornar participantes da natureza divina através dos sacramentos, dentre os quais o principal é a Santa Eucaristia, e eles criticam o Sola Escritura, inclusive os ortodoxos vão dizer que o Sola Escritura é a mãe, né, de todas as heresias do protestantismo, é a mãe do relativismo, né, ou seja, a igreja, as igrejas ortodoxas, elas vão olhar para o Ocidente, né, e vão dizer que muito do relativismo e do subjetivismo, né, vai surgir, né, com essa coisa do sola escritura, né, da consciência individual, do livre-exame, que não se submete mais a nenhuma autoridade. Então, por mais que eles concordem com algumas coisas, eles também têm críticas, né, aos protestantes de um ponto de vista da tradição. Só que o que foi que me ajudou aí, né? Eu falei, cara, tudo que eu podia eu entendi a intercessão dos santos, eu entendi a veneração das relíquias, eu entendi a missa, ou a liturgia, né? Eu entendi o sacrifício eucarístico, eu entendi e creio na presença real e quero a presença real. Entendi a devoção mariana, né, que é muito forte também entre os ortodoxos, né, embora com algumas diferenças doutrinárias, mas se você for na Divina Liturgia, você vai se impressionar, porque eles louvam mais, eles têm um louvor até para uma sensibilidade protestante, né, alguém que está recém-saído no protestantismo, até exagerado, né, eu achei um pouco exagerado aquilo ali. Mas eles têm uma devoção mariana na prática muito profunda, né, muito profunda. E eu falei, não, mas aí tem dois pontos, né? Eucaristia, autoridade apostólica, ou seja, a sucessão apostólica, né? E autoridade como sendo a igreja e não como sendo as escrituras, ou seja, a principal autoridade é a igreja, que o apóstolo Paulo fala que a igreja é coluna e baluarte da verdade, né? Ele fala isso para Timóteo. Ele fala das tradições, né? Então, eu fui vendo todos esses versículos, né? Que se você entrar num blog aí de apologética protestante, se vocês que estão me escutando, que são evangélicos protestantes, quiserem, né, ler Scott Hahn, quiserem estar abertos a esse caminho da igreja, quiserem pegar o catecismo da igreja para ler, né? Estou até aqui com ele, o catecismo da igreja católica, vocês vão encontrar tudo isso, né?
os versículos que mostram, né, a igreja como sendo católica. E eu falei, tá, mas existe uma coisa, a questão da unidade, né? E a questão do papado. E o que me ajudou muito foi o Steve Ray, né? O Steve Ray, ele tem um vídeo onde ele explica as raízes veterotestamentárias do papado na monarquia davídica, porque todo bom cristão sabe que Cristo ele vem para cumprir as figuras da antiga aliança, né? Ele é rei, ele é sacerdote, né? Ele é vítima, ele é o sacrifício, né? Vítima sacrificial. Mas uma das figuras que Cristo vem para cumprir, profeta também, é o Rei dos Reis. É um reino, ele veio para estabelecer um reinado. E aí, o Steve Ray, ele pega um texto que está em Isaías 22, né? Que é quando antes de eu ler o texto, o rei, né, o descendente de Davi, ele tinha duas coisas, né? Que isso é para a gente entender o papado e para entender a questão mariana, né? Que são dois pontos muito polêmicos, né? Para os nossos irmãos protestantes, né? Que o rei, o rei de Judá, né? O descendente de Davi, a rainha que acompanhava o rei não era a esposa do rei, né? No judaísmo do Antigo Testamento, na monarquia, a rainha que se sentava ao lado do rei era a rainha mãe, era Gebirá, era o nome dela. E a primeira rainha mãe que a gente vê nas escrituras é Batseba. E quem for pegando a lista dos reis de Judá, que está presente em primeira, segunda reis e nos livros de crônica, vai ver que todo rei de Judá aparece com a sua rainha mãe, né? E quem é a rainha mãe da nova aliança? A Virgem Maria, né? A Nossa Senhora, a rainha dos céus, né? A mulher de Apocalipse 12, a Arca da Aliança, a nova Eva, né? O Scott Hahn, ele tem um livro muito bom que eu indico para quem quer entender como encontrar, né, a Virgem Maria dos católicos e dos ortodoxos nas Sagradas Escrituras. Eu recomendo o livro dele, Salve Santa Rainha, né? Mas, enfim, aí é a questão do papado, né? Como sendo o centro da unidade, né? Como sendo o bispo dos bispos, como sendo cabeça. E aí o rei, ele tinha um mordomo. E esse mordomo, ele guardava as chaves do reino, né? E quando o rei ele precisava se ausentar, ele entregava essas chaves ao mordomo. Enquanto o rei estivesse ausente, o mordomo, ele tinha um poder de ligar, de desligar, né? De usar as chaves. Eu acho que alguém já está se lembrando aí já de Mateus 16, né? E o Steve Ray mostra, né? Eu vou até ler aqui para vocês. Ele mostra a destituição de um mordomo real para o outro, mostrando a figura tipológica, né, de São Pedro e do papado. E aí ele bota assim, ó, contra Sóbina, né, prefeito do palácio, né, o mordomo. Eis o que diz o Senhor, Deus dos exércitos. Vai ter com esse ministro que cava para si um sepulcro num lugar elevado, que talha para si uma morada na rocha. Que propriedade tens aqui? Que parentes tens nela, para ousares cavar-te nela um sepulcro? Eis que o Senhor te lança com força, ó grande homem, arremessa-te rolando, lançando-te como uma bola para uma terra vasta em todo sentido. É lá que morrereis, lá será a tua famosa tumba, ó vergonha da casa de teu Senhor. Depor-te-ei de teu cargo e arrancar-te-ei do teu posto. Naquele dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Uzias, revesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, e lhe transferirei os teus poderes. E ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. Fixá-lo-ei como prego em lugar firme, e ele será um trono de honra para a casa de seu pai, né? Então, quando a gente olha aquela profissão de fé de São Pedro e as chaves, que é dada assim a todo o colégio apostólico, mas dada em especial a ele, ou seja, da
e as chaves do reino dos céus. E lembrando que o evangelho de Mateus é um evangelho que usa dessa linguagem real, né? Ele é um evangelho escrito para os judeus para mostrar como Cristo ele era o rei que viria a cumprir esse reinado de Davi, que era só tipo e figura. Eu vi que realmente o papado ele representava essa unidade visível querida por Nosso Senhor, inclusive na oração sacerdotal, né? Pai, que eles sejam um, assim como eu e ti somos um, né? E as igrejas ortodoxas elas são divididas, né, por questões políticas, né? Enfim, não vou entrar nisso, mas enfim, eu já estava entre Roma, né, e Constantinople, eu já estava bem católico, né? Eu só estava ainda com medo da mudança, com todo o receio, com todas as dificuldades, né, que é você sair de um meio evangélico que você se acostumou tanto. Eu fiz muitas amizades lá, né? Irmãos em Cristo que eu tenho como amigos até hoje, graças a Deus não foi uma saída dolorosa, assim, não foi uma saída tensa, né? Os meus irmãos ali entenderam, né? Respeitaram a minha decisão, né? Ninguém veio apontar o dedo dizendo que eu estava indo para apostasia, apostatando da fé, ou ia ser um idólatra, enfim, não. Alguns aceitaram, né? E até buscaram entender um pouco da minha decisão, né? Mas, para resumir, gente, a minha história, ela é essa, né? Eu tive 3 pessoas que me ajudaram bastante, né? Que foi o Scott Hahn, da qual eu sou muito fã, né? Eu ainda estou lendo, né, mais os livros dele. O Scott Hahn, eu indico o Scott Hahn para quem é protestante e evangélico, porque o Scott Hahn, ele consegue mostrar a profundidade bíblica das práticas católicas, sabe? E às vezes é algo que até os próprios católicos não reconhecem, né? Claro, porque nós católicos aceitamos a autoridade da tradição, né? Mas ele mostra até como essa tradição, ela vai tirar suas raízes das práticas bíblicas, né? E eu vi muitos testemunhos, né? Eu vi testemunhos do David Anders, que é um ex-presbiteriano calvinista, do Dr. Peter Crift, que é um dos maiores apologistas cristãos e católicos. Vi do pastor pentecostal Alex Jones, que foi um testemunho que me emocionou muito, né? É um homem que, descobrindo a Igreja Católica nos Santos Padres, ele prega para a sua igreja e metade da igreja dele entra em comunhão com Roma junto com ele, né? Eu vi o testemunho de Steve Ray, né, que eu comentei, Kenneth Howell, grandes intelectuais, assim, gente, é gente do meio reformado, do meio pentecostal dos Estados Unidos, assim, eram pessoas que estavam se preparando para serem diretores de seminário, eram pastores, assim, eram pessoas que realmente tinham muito a perder, sabe? E não só elas, eu também vi muitos testemunhos de pessoas que haviam saído do meio protestante para ir para a igreja ortodoxa, né, que é um caminho muito parecido com quem retorna para a igreja católica, porque eu digo que para você deixar de ser protestante, você tem que questionar o solo da escritura, né, e quando você vê que ele realmente não tem substância, né, não tem sentido, você acaba indo ou para a igreja católica ou para a igreja ortodoxa. E um testemunho também que chamou muito a minha atenção foi o de um evangelista muito famoso nos Estados Unidos chamado Hank Hanegraaff. Ele tem um programa chamado Bible Answer Man. Ele era de linha presbiteriana, se eu não me engano, e quando ele se converteu para a igreja ortodoxa, eu acho que das 30 estações de rádio que exibiam o programa dele, 11, né, pararam porque entenderam que ele havia, né, se apostatado saindo da sua ortodoxia, né, protestante. Então, foi um testemunho também que me marcou muito, né? Os ortodoxos, eles creem na presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, né? A fé deles também tem um centro na Eucaristia como sendo um alimento místico que nos faz participar da natureza divina e que nos une de maneira mais profunda e mística à filiação, né? Adotiva por meio de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos esses testemunhos, né? Assim, eu digo que a minha conversão, eu me apoiei no ombro de gigantes, né? Fábio Salgado de Carvalho, um filósofo proeminente, Scott Hahn, né? Enfim, todos esses homens, eles aqui conheci pessoalmente através do apostolado Cardeal Newman, um ex-pastor anglicano também que me ajudou muito, né?
o Padre Mateus, o Reverendo Jordano, né, que embora o Reverendo Jordano seja um anglicano e o Padre Mateus alguém ortodoxo, foram pessoas que nessa caminhada, do ponto de vista até de paternidade espiritual, me ajudaram muito, né. Eu me lembro quando eu estava enfrentando algumas dificuldades com a devoção mariana, como o Padre Mateus ele me ajudou, porque o Padre Mateus ele foi 22 anos, ele passou como pastor protestante, né? Ele foi pastor calvinista, presbiteriano, e depois ele passou 2 anos como reverendo anglicano antes de se converter à igreja ortodoxa e se tornar sacerdote dela, padre. E ele me falou que ele tinha muita dificuldade também com a devoção mariana, mas como aquilo depois foi preenchendo espiritualmente a vida dele, né? Com o testemunho dos santos padres que ele já admirava. Então foram pessoas, o reverendo Jordano, que é um reverendo bem mariano, né? Assim, para alguns evangélicos brasileiros que... Porque aqui, o evangelicalismo brasileiro, ele é muito marcado pelo puritanismo, que é uma vertente radical da reforma. Mas quem tem contato com os luteranos, e principalmente com alguns anglicanos, vai ver que eles não rejeitam a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Eles acreditam na virgindade perpétua, que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, né? Existem até duas tradições para isso, tanto oriental quanto ocidental, e eles acreditam na maternidade divina, que Maria é mãe de Deus e também mãe da igreja, principalmente os anglicanos. Inclusive, tem até movimentos na internet de muitos teólogos reformados e protestantes que, voltando para os textos de Calvino, de Lutero e de Zwinglio, veem que Calvino, Lutero e Zwinglio jamais rejeitaram a maternidade divina. Lutero, de todos os reformadores, é um dos mais marianos de todos. Calvino reconhecia Maria como mãe da igreja, como virgem, mãe nossa. Zwinglio também, John Wesley, né? Então, assim, existe um movimento até hoje dentro do protestantismo, que é chamado de catolicidade protestante, que vem resgatando muito disso, né? Então, para quem acompanha um pouco essas páginas assim na internet, e que vem de um meio até mais hostil, né, a Virgem Maria, até se impressiona, vindo de pessoas que são protestantes, né? Então, assim, gente, eu busquei resumir, né? Então, assim, eu disse muitos nomes aqui na minha live, e quem quiser se aprofundar mais nessa questão, eu recomendo, né, a leitura do Catecismo da Igreja, recomendo os livros do Scott Hahn, recomendo os testemunhos, né, que tem alguns online no YouTube. Recomendo que quem tiver um interesse sincero de conhecer a fé católica, se abra para ela, né? Que queira conhecê-la pelos seus próprios interlocutores e não por terceiros, né? E peça a Deus o guiamento, né? Em direção à plenitude da verdade, né? É essa a mensagem que eu tenho aí para deixar. Bom, o Marcos, primeiro eu queria novamente te agradecer, porque hoje, né, pessoal, era para nós termos uma outra live que iria se tratar sobre a devoção mariana, especificamente o tratado a devoção à Santíssima Virgem, né? E infelizmente a nossa amiga lá, a Maria Vitória, né, a Vitória Maria, ela não poderia fazer a live hoje, né? Aconteceu um imprevisto. E aí eu entrei em contato com o Marcos, que é do grupo, né? E ele, né, atendeu ali, devido às possibilidades dele, a gente conseguiu se acertar o horário. E agradeço novamente a disponibilidade do Marcos. Sua caminhada é extremamente interessante, né? Você tem aí acho que um bom alicerce documental, vamos dizer assim, né, de experiências, não só ali as empíricas, mas, ou seja, tudo ali que você foi vivenciando e foi contribuindo, né, foi corroborando ali com a chegada, né, essa caminhada até a Igreja Católica. Eu tenho perguntas para te fazer, mas eu vou abrir para o pessoal que está aqui, tá, para os demais. Já de antemão, gostaria de convidar os seus amigos que aqui estão, se quiserem participar do Grupo Cultura e Fé Católica, depois só conversar com o Marcos.
Quem quiser perguntar alguma coisa, é só abrir o microfone, a webcam e falar com ele. Eu vou parar a gravação para o vídeo não se estender, tá bom? Mas podem perguntar.